Então, versículo 35. Marcos 4, 35 a 41. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Eu quero falar hoje sobre o tema: não tenha medo, tenha fé. Vamos repetir? Vamos lá? Tenho certeza que todos vocês aqui já ouviram uma frase famosa no nosso meio evangélico. A pessoa fala assim: Deus é bom. O tempo todo o tempo, Deus é bom. A gente escuta isso. É uma frase comum entre nós. Porém, às vezes a gente não consegue ver a bondade de Deus e o cuidado de Deus. Foi o que aconteceu aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Os discípulos disseram para Jesus: Não te importas que nós morramos? Né? É tipo assim, repreendendo Jesus, os discípulos. Não te importa? O Senhor não liga para nós? Foi isso que eles falaram para ele. A verdade, irmãos, é que mesmo com as nossas dúvidas e medo, nós podemos afirmar que Deus é bom. Eu vou dividir uma história com vocês aqui. Havia um súdito que ele sempre dizia para o rei dele. Ele dizia: Deus é bom, rei. Deus é bom, rei. Um dia, eles foram caçar, os dois. Um animal feroz atacou e arrancou o dedo mínimo do rei. Quando eles voltaram, o servo repetiu de novo: Rei, Deus é bom. O rei ficou furioso, ele ficou bravo. Falou: que Deus é bom, estou sem meu dedo aqui. Mandou prender o servo. Prende ele, prendeu ele. Passou uns dias, o rei foi caçar novamente, mas agora com outros servos. E nessa caçada, os índios canibais pegaram o rei. Aqueles índios que comem carne humana. Pegaram o rei, prenderam ele, colocaram lá na panela para cozinhar o rei. E aí o cacique olhou e viu que faltava um dedo no rei. Essa carne é amaldiçoada. Tira ele. Liberou ele e mandou ele embora. O rei foi embora feliz para casa, todo agradecido. E aí ele foi até o servo que estava preso e falou assim: verdadeiramente você estava certo, Deus é bom. Mas tem uma coisa: por que Deus deixou te prender então, se ele é bom? Aí o servo falou para ele assim: meu rei, se eu estivesse contigo, eu seria a comida dos índios. Entendeu? Então, o rei teve que concordar realmente que Deus é bom, porque Deus está sempre no controle. Isso com certeza. Meus irmãos, as tempestades da vida, como a gente viu aqui no texto, elas causam medo em nós. Quando a gente passa por uma tempestade, a gente fica com medo. Mas as tempestades da nossa vida, elas não anulam a bondade de Deus. Não é porque eu estou passando a tempestade que Deus não é bom. A gente tem essa tendência de pensar isso. Veja só, quem acha o arco-íris bonito aí? É bonito. Mas não tem arco-íris se não tiver tempestade. O arco-íris é depois da tempestade. Você sabia que quando você chora, você faz bem para os seus olhos?
Porque as lágrimas, elas lubrificam os olhos. A gente precisa que o olho seja lubrificado. Mas você não chora se você não sentir dor. Se você não passar por alguma coisa, você não chora. Entendeu? A gente só consegue ver a beleza de um monte quando a gente está no vale. Porque a gente está lá embaixo, a gente olha e vê o monte e fala, nossa, como é bonito. Mas só lá embaixo que a gente vê. A gente só consegue ver a beleza, o brilho das estrelas, quando a noite está muito escura. Você sabe o que significa noite escura? Quando alguém é diagnosticado com depressão, na psicologia, isso chama-se noite escura da alma. Né? Mas a gente não vê as estrelas bonitas se não tiver escuro. Quando nós estamos no poço mais fundo, é dali que nós saímos para conquistar as maiores vitórias da nossa vida. Então, não tenha dúvida, as tempestades, elas não anulam a bondade de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus para nos abençoar. Jesus tinha passado o dia inteiro ensinando os seus discípulos. Ele ensinou com parábolas, né, com histórias que ele ia contando e explicando. No fim da tarde, ele falou para eles assim, ó, entra no barco e nós vamos para o outro lado, para a região de Gadara. Ele tinha um trabalho muito longo no dia seguinte lá, nessa região, chama Decápolis, são 10 cidades. Ele ia para lá e ele tinha muito o que fazer lá nessa região. Enquanto eles faziam a travessia de barco, Jesus tirou um cochilo, pegou um travesseiro, olha como que a Bíblia é detalhista, né? Ele pegou um travesseiro, deitou a cabeça ali e deu uma cochilada, estava cansado. Por que Jesus estava cansado? Porque ele era 100% igual eu e você. 100% homem, você cansa. Jesus também cansou, ele sabe como é que é ficar cansado. Ele dormia, estava ali descansando, enquanto ele dormia, veio uma grande tempestade sobre o barco deles. E foi uma tempestade terrível, porque começou a encher o barco de água. Aí nós temos aqui um pescador, né? Pescador de peixe grande, né, irmão? Tem que ser, né? Já pensou a agonia, irmão? Você está lá se divertindo, não era o caso dele, mas você está lá no meio e começa a encher o barco de água. Bateu desespero neles. Tenta imaginar, tenta se colocar no lugar. O texto diz que o vento veio furioso, né? Bateu ali contra o rio e o barco começou a encher de água. Eles ficaram apavorados. E aí eles foram lá, acordaram Jesus e clamaram para ele. Falaram, Jesus, o senhor não liga para que a gente morre aqui? E aí Jesus levantou, o texto diz, ele repreendeu o vento, a fúria do mar, e veio a bonança. Ficou tudo tranquilinho de novo, tudo em paz. Que maravilha, né? Quando aconteceu esse milagre, o medo que estava nos discípulos deu lugar agora para uma outra sensação. Eles começaram a ficar, o texto diz que eles ficaram maravilhados. Aí ele veio e fala perplexos. Eles ficaram assim de boca aberta. Sabe quando você fica espantado? Eles ficaram desse jeito. E eles diziam assim, quem é esse? Que até o vento e o mar, ou seja, quem é esse que manda até na natureza? Eles estavam admirados. A pergunta é a seguinte, o que a gente pode aprender com o medo? Nós estamos falando sobre medo aqui, nesse mês. Número 1, nós somos importantes para Deus? Você acha que isso é importante para Deus? Pensa um pouquinho comigo aqui. Você tem certeza que você é importante para Deus? Os discípulos não tinham certeza não. Eles acordou Jesus e falou, mestre, o senhor não se importa que a gente morra? Meus irmãos, se uma pessoa, um crente, está desviado da igreja, da presença de Deus, da casa do Senhor, da família do povo de Deus, se ele está desviado, é natural ele enfrentar a tempestade. Você vê um crente desviado, passando por tempestade, fica tranquilo. É normal. Ele está desviado, a tempestade vem na vida dele para quê? Em inglês. Para ele voltar para a casa do Pai, claro. Simples. Mas pensa aqui comigo. Jesus falou assim, olha, entra no barco e vai para o outro lado. O que eles fizeram? Obedeceram. Eles estão obedecendo Jesus e mesmo assim vem a tempestade. E aí?
Como é que você entende esse negócio? Fala para mim. Eles não entenderam. Eles falaram, por que vem a tempestade? Estamos obedecendo Jesus. Jesus está aqui no barco. Será que ele não se importa com a gente? Eles pensaram. Eu estou falando rio aqui, na Bíblia fala mar, né? Mas ele tem, a Bíblia fala assim, mar da Galileia, lago de Genezaré, é o mesmo lugar. É um lugar que é um rio assim, ele tem 21 quilômetros de comprimento e 14 de largura. É grande, é largo. E ele fica cercado por 3 montanhas. Uma delas é o Monte Hermon. O Monte Hermon é o mais alto dos 3. E lá no pico dele, ele fica sempre com neve, porque é frio. O lugar que ele está é frio, lá em cima é frio, então ele está sempre nevado. Então, vira e mexe, o que acontece lá? É comum acontecer isso lá até os dias de hoje. É um rio, então o rio, irmão, ele é calmo, certo? O rio não faz onda. Mas, vira e mexe, bate o vento lá na montanha. Como o rio está cercado de montanha, o vento bate na montanha, desce, e desce gelado e com força. Foi o que aconteceu. Veio aquele vento gelado, forte, e encheu o barco. E aí aquele rio que era calmo, tranquilo, com a tempestade, se transformou, aliás, um rio calmo se transformou num rio tempestuoso, né? Exemplificando para você, sabe quando a sua vida está tranquila, você está em paz, você fala assim, poxa vida, o que eu vou fazer agora? Está todo tranquilão? De repente, acontece alguma coisa? Foi isso que aconteceu aqui com eles. Está tudo tranquilo, de repente, vem uma tempestade. Quem se lembra aqui do dia 11 de setembro de 2001? Levanta a mão. Irmãos, esse dia marcou o mundo inteiro. Por quê? Vocês lembram disso? A nação mais segura do mundo, os Estados Unidos é a nação mais segura do mundo. Tenta tirar um visto para você ir para os Estados Unidos para você ver. Como é que é rígido para você ir para lá. É rígido. Muita gente tenta várias vezes e não consegue. Outros conseguem fácil. Eles são rígidos por causa de 2001, 11 de setembro de 2001. Ficou mais difícil, mais complicado. Eles são muito seguros. Mas naquele dia estava tudo normal, tudo tranquilo nos Estados Unidos. E aí o país foi abalado, o mundo foi abalado. A tempestade veio nos Estados Unidos de repente. Com aquele atentado lá, que derrubou as torres gêmeas, você sabe da história, eu não preciso repetir. O mundo inteiro ficou assim, puxa, aonde que é seguro agora? Se os Estados Unidos, que era seguro, eles furaram o bloqueio e causou tudo isso, essa tempestade. Imagina em outros lugares. Pois é, as tempestades da nossa vida, elas são assim também, elas são inesperadas. A tempestade não manda um telegrama para você, nem tem telegrama mais, né? Não manda um WhatsApp para você, olha, dia tal, se prepara que vai vir uma tempestade. Não! A tempestade simplesmente, do nada ela vem, aparece, te pega de surpresa, né? É de repente. Como? Está tudo bem na sua vida. Acontece um acidente. Pronto. Tempestade. Está tudo bem com você. Vem uma enfermidade. Inclusive eu quero orar, nós queremos orar aqui daqui a pouco por esse motivo. Vem a enfermidade, pronto. O mundo vira de cabeça para baixo. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, tudo tranquilo. De repente, uma crise no casamento. Tempestade. A empresa não vai bem. Desemprego. São tempestades que podem vir sobre a nossa vida e vai vir de repente, irmão. E aí? E aí, o que a gente faz? Bom, nós, eu e você, sabe como a gente reage? A gente reage igual os discípulos. A gente fala assim, Deus, o senhor não liga não que eu estou sofrendo? O senhor não está vendo? O senhor não se importa? Foi isso que os discípulos perguntaram. A gente faz igual. A gente faz igualzinho. Por quê? Porque a gente tem uma mentalidade antiquada, antiga, que se eu estou sofrendo, é porque Deus não está comigo. Se eu estou sofrendo, é porque Deus não está aprovando o que eu estou fazendo, do jeito que eu estou vivendo, enfim. Deus não está me aprovando. Então, por isso eu estou passando por tempestade. A gente tem essa mentalidade. Mas eu falei aqui, Jesus falou assim, vamos para o outro lado. O que eles fizeram? Obedeceram. Jesus está com eles. Mesmo assim, veio a tempestade.
O que isso quer dizer, pastor? Meus amados irmãos, ter Jesus no seu barco, ter Jesus na sua vida, não vai impedir que as tempestades venham contra você. Jesus dorme, enquanto ele dorme vem a tempestade. Por que vem a tempestade? Porque a tempestade ela tem várias funções, como eu falei aqui. A pessoa está desviada, a tempestade é para ela voltar. Mas uma das funções da tempestade é uma função pedagógica. O que é pedagógica? É ensinar a gente. Ensinar o quê? Ensinar que você precisa confiar em Jesus em qualquer momento. Porque é fácil confiar em Jesus quando tem dinheiro no bolso, quando tem saúde, quando os filhos estão bem, quando o casamento vai bem, quando está tudo bem, tem saúde. Aí é fácil. Mas quando tem tempestade? Pois é. Por isso que a tempestade é pedagógica. Porque quando ela vem, se você confia em Jesus, pode ter raio, pode ter trovão, você pode até ficar com medo, mas você sabe que Jesus está com você. E é isso que ele quer ensinar para nós. Deixa eu dizer uma coisa. Não importam as tempestades, desde que Jesus esteja com você, na sua vida, no seu barco, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, em tudo. Se ele tiver, pode vir a tempestade. Pode vir. Se você crê em Jesus, se você confia em Jesus, quando a tempestade vir, o que você vai fazer? Você não vai se desesperar. Você vai acordar ele. Você vai clamar por Jesus. Foi o que eles fizeram. Eles clamaram. Mesmo que foi uma forma meio, né? Ele falou, Jesus, o senhor não se importa? Né? Eles reprovaram Jesus. Não tem importância. Eles sabem entender a nossa humanidade, a nossa fraqueza. Eles sabem entender. E quando você despertar Jesus na sua vida, quando você clamar por ele, você pensa que vai estar acordando o mestre. Porque ele era o mestre, não era? Eles pensaram que estava acordando o mestre. Mas depois que eles acordaram ele repreendeu o vento e o mar, eles falaram assim, quem é esse? Eu pensei que era o mestre, mas não é o mestre. Esse aí não é um mestre só. Esse aí é Deus. Eu pensei que era o mestre, mas não era o mestre, é Deus. Deus está conosco, por quê? Porque ele manda até na natureza. Meus irmãos, quantos crentes, quantos filhos de Deus ficam sofrendo, perecendo, gemendo na tempestade e não clamam por Jesus. Jesus está ali, está no barco, está junto com a pessoa, mas ele está esperando ela clamar. O que ela faz? Ela não clama. Ela não busca. Ela não acorda ele na vida dela. Quando a pessoa ela sabe que Jesus está no barco dela, quando vem a tempestade, ela clama por ele, o que acontece? Depois da tempestade, ela vai ver o arco-íris na vida dela. O que é o arco-íris? Sabe aquele marido que foi embora? Sabe? Ele foi embora. E todo mundo falou assim, acabou. Perdeu a batalha. Sabe? Ele vai voltar. Mas só que ele não vai voltar do jeito que ele foi. Bandido, safado, enganador, traidor. Não, ele vai voltar transformado. Ele vai voltar regenerado para acompanhar essa esposa, para honrar ela, para ser o esposo que ela merece. Amém? Amém ou não? Sabe aquela pessoa que está no vício do álcool, das drogas? Ela vai ser liberta. Depois que você clamar. E ela vai ser liberta, não é para viver a vida, viver a vida, não. Ela vai ser liberta para acompanhar você, para ser bênção na sua vida. É por isso que a Bíblia, eu vou falar aqui coisa que eu já falei, é por isso que a Bíblia repete tantas vezes. Apesar do nosso medo, a Bíblia repete muitas vezes, não temas, não temas, não temas. Por quê? Porque Deus se importa com você. Você é importante para Deus. Eu provo. Ele deu o filho dele por você. Você quer mais do quê? Ele deu. Então, não tenha medo, tenha fé. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com o medo? Nós aprendemos como Deus nos vê na hora do medo. Jesus falou para eles assim, ó, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé ainda? Ele perguntou para eles. Está no versículo 40. Meus irmãos,
Assim como óleo e água não se misturam, medo e fé também não. Ou você tem medo ou você tem fé. Medo e fé não se misturam. Eles são contraditórios. Então a gente já sabe que tem medo. Então a gente precisa vencer o medo. Como Deus vê o nosso medo? Jesus tinha ensinado várias parábolas para eles. A do semeador, a da candeia. Ele ensinou a parábola da semente, do grão de mostarda, tudo falando de fé. Mas eles aprenderam? Não aprendeu. Veio a tempestade e eles não tinham aprendido nada. Só que agora acabou a teoria. Jesus tinha explicado as parábolas. Acabou a teoria. Começou a prática. O que é a prática? Você não pode se contentar só em ouvir falar de Jesus. Ai, que bonito, né? Ai, que bacana. Olha a vida do fulano de tal. Olha a vida do cicrano, né? Você não pode se contentar só com isso. Nós precisamos viver a nossa fé prática, meus irmãos. Prática. Como? Buscando Deus, buscando o Senhor, acordando Jesus na nossa vida. Vendo Ele operar os milagres dele em nós, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos filhos. Olha, irmãos, eu já vi tantos crentes desanimados, tantos. Desanima fácil. E aí vem e fala para o pastor, meu filho não tem jeito. O meu marido não tem jeito. Mas peraí, o marido da outra deu jeito, não deu? Deu. O filho da fulano de tal deu jeito, não deu? Deu. Só acontece lá, não acontece cá? Logo que eu me converti, eu tive essa visão, irmão. Logo que eu me converti. Eu não sabia, sabe o que eu sabia da Bíblia? Zero. Hoje eu sei 0,0000 Sabia nada. Mas logo que eu me converti, eu fiquei reparando. Falei, puxa vida, olha lá, aquele irmão, né? Que benção, eu quero ser igual. E eu falava para Jesus, eu quero ser igual. Aquele irmão experimentou tal coisa, eu quero também. Irmão, eu falo até hoje. Não mudei, não. 27 anos depois, eu continuo fazendo a mesma oração. Se eu vejo Jesus na vida de alguém, operando seus milagres, eu falo, Jesus, o Senhor operou lá, o Senhor pode operar cá também. Por quê? Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Irmão, esses irmãos aqui, esses discípulos, o que eles viram? Eles viram água virar vinho. Lembra? Eles mesmos, não foi? Eles só viram, não. Eles expulsaram demônios. Agora Jesus falou assim, gente, é hora de avançar, é hora de crescer, é hora de passar para o outro nível. Jesus acalmou duas tempestades na vida dos discípulos. Essa aqui em Marcos 4 e uma outra em Mateus capítulo 14. Em Mateus 14, Jesus acalmou os discípulos. O que aconteceu? Aconteceu quase igual aqui. Eles fizeram um trabalho o dia todo. E Jesus falou assim, entra no barco e vai. Aí eles foram na frente. Quando era de noite, Jesus foi andando sobre as águas. Olha, irmão, que coisa linda. Ele foi andando sobre as águas e era de noite. Quando o Pedrão viu, os discípulos viram, eles ficaram tremendo de medo. Falaram, meu Deus, é um fantasma. Ficaram morrendo de medo. Jesus chegou e falou, calma, gente. Então ele acalmou a tempestade dentro dos discípulos. Aqui, em Marcos 4, ele acalmou o mar. O que isso quer dizer, pastor? Jesus sabe quando o problema é em você e quando o problema é fora de você. Ele sabe operar e resolver o problema em você e o problema em volta de você. Ele sabe quando o problema é na sua casa ou é em você. Ele sabe se é no seu trabalho ou se é em você. Ele sabe se é no seu marido ou se é em você. Na esposa ou em você. Ele sabe se é no filho ou se é nos pais. Jesus sabe onde operar, o lugar de operar e como operar. Então, o que a gente precisa, pastor? Nós precisamos confiar em sua palavra. Qual foi a palavra que ele falou para os discípulos? Ele falou, vamos passar para o outro lado. Você pode desconfiar da minha palavra, mas você não deve desconfiar da palavra de Jesus. Ele falou para os discípulos, vamos para o outro lado.
Pensa comigo, se Jesus está no seu barco, na sua vida, e ele chama você para algum lugar, para fazer alguma coisa, o que isso significa? Significa que não existe possibilidade de Jesus ser pego de surpresa. Você pode ser pego de surpresa, Jesus não. Ele estava dormindo, mas você acha que ele não sabia que ia ter tempestade? O que você acha? Ele sabia, irmãos. Ele sabia. Ele estava tranquilo. Por quê? Porque ele, mesmo dormindo, ele tem um controle. Então, ele disse para os discípulos, vamos para o outro lado. O que devia ter no coração deles? Pronto, se ele falou, nós vamos chegar do outro lado. E é isso mesmo, meus irmãos. Se Jesus está no seu barco, se ele está na sua vida, você não precisa ter medo. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar aonde você precisa chegar. Você vai chegar aonde Jesus colocou no seu coração que você deve chegar. Você não precisa ter medo. Por quê? Porque ele está no seu barco, ele está com você. Essa é a certeza, a garantia de que você vai chegar. Segundo, eu preciso confiar na palavra dele. Por quê? Porque a presença de Jesus no barco, na sua vida, na nossa vida, é a garantia de que o barco não vai afundar. Estava enchendo de água, mas ele não estava no barco. Ele no barco é a garantia que mesmo podia encher, transbordar, o barco não ia afundar. Por quê? Porque ele está no barco. Não é por acaso que o Salmo 23:4 diz assim, ó, não temerei mal algum, pois, por quê? Tu estás comigo. Davi tinha medo, como eu e você temos medo. Mas acima dos medos dele, ele declarou isso, Salmo 23:4. Não temerei mal algum. Eu tenho um medinho lá dentro, mas no fundo eu não vou ter medo. Por quê? Porque tu estás comigo. Então, se Jesus está com você, no seu barco, na sua vida, calma, não tenha medo, confia. Terceiro lugar, se Jesus está no seu barco, significa que você não precisa perder a sua paz. O que é paz, pastor? Paz não é ausência de problema. Paz não é ausência de tempestade. Paz é paz apesar da tempestade. Ter paz quando está tudo maravilhoso, irmão, qualquer pessoa sem Jesus tem essa paz. Agora, ter paz no meio da tempestade, só quem tem Jesus. Amém? Terceiro e último lugar, o que nós aprendemos com o medo? Será que nós conhecemos Deus como a gente fala que conhece? Eu escuto algumas pessoas falar de Deus, eu fico prestando atenção e falo assim, nossa, como essa pessoa acha que conhece Deus? Porque da maneira que ela fala, parece que ela conhece tanto de Deus, mas na prática não é bem assim. Os discípulos perguntaram no versículo 41, quem é este? Irmão, já fazia 3 anos que eles estavam andando com Jesus, vendo os milagres. Eles comeram um pão que foi multiplicado. Foi multiplicado, tinha uns pedacinhos de pão lá. Foi multiplicado por uma multidão de 5.000 pessoas. Ainda sobrou, acho que 6 cestos, mais ou menos, coisa assim, lotado de pão. Eles comeram também, um dia, que tinha só um pão e 3 peixinhos. Não eram os peixes que você pesca lá, viu, irmão? Eram uns peixinhos pequenos. E um monte de gente comeu. Eles experimentaram tudo isso na vida deles. Mas eles não conheciam Jesus. Eles perguntam aqui. Acordaram ele fez o que fez, um milagre. E aí ele fala, quem é esse? Eles achavam que conheciam Jesus, mas não conheciam. Tempestade e medo são matérias que Jesus usa para nos ensinar, meus irmãos. O medo, por que a gente tem medo? O medo, ele surge na nossa vida por um único motivo, por não conhecer Jesus. A gente só fica com medo se a gente ou não conhece ou esqueceu quem ele é. Vocês concordam comigo? Depois que o medo passa, você pode ver que eles mudam completamente. Eles estão com medo, mas depois que o medo passa, depois do milagre, eles ficam assombrados, eles ficam de boca aberta. Por que eles ficam de boca aberta? Porque
na cabeça deles aconteceu o seguinte: eles acordaram Jesus, ele fez um milagre. Então depois eles ficaram assim, paralisados, pensando o seguinte: olha, a gente não sabia, mas Deus estava aqui pertinho de nós. Eles não sabiam, porque eles não conheciam Jesus. Eles pensavam que estavam acordando o mestre, mas eles estavam acordando Deus. Por que Deus? Porque só Deus tem poder sobre a natureza, né? Sobre as circunstâncias da sua vida, sobre as tempestades. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, João falou assim, ó: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que significa isso? Tudo que existe foi criado por Jesus. Por isso que ele tem o controle. Por isso que a gente não precisa ter medo. Jesus participou de toda a criação. Vou dizer uma coisa para você, talvez você não pensou nisso. Mas você sabia que Jesus estava com você no dia que você nasceu? Lá, você não sabia falar, nem enxergava direito, não falava, mas Jesus já estava lá. E o que mudou agora? Não mudou nada. Ele continua com você. E ele vai acompanhar você até tudo se cumprir na sua vida. Por isso que a gente não precisa ter medo. Foi ele quem disse. Foi ele quem disse: eu sou o caminho. Você sente preocupação? Você sente, aliás, você não sente preocupação quando você está andando com Jesus no caminho. Porque você sabe que ele está com você, então você não precisa ter medo. Por quê? Porque ele falou que ele é o... Sabe o que é o caminho? Que ele falou que ele é o caminho? Que é o seguinte: muitos de nós pensam assim, ó: bom, eu aceitei Jesus, então agora está tudo bem na minha vida. Não, irmão. Você aceitou Jesus? Ótimo, parabéns, Deus te abençoe. O que aconteceu agora? Você aceitou Jesus? Jesus é o quê? Ele é o quê? Que eu acabei de falar. É o caminho. O que é o caminho? É um lugar para você andar. Não é para ficar parado. É para prosseguir. Então você aceitou Jesus, você entrou no caminho. Vamos embora, vamos para frente. Jesus encontrou Paulo no caminho. Apóstolo Paulo. Ele não era o Paulo, ele era Saulo. Né? E a vida do Paulo foi mudada. Ele perseguia a igreja. Depois de conhecer Jesus, ele se tornou um servo da igreja. Um servo do reino de Deus. Um servo de Cristo. A vida dele foi transformada. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro falou: eu amo Jesus. Ele falou: então cuide das minhas ovelhas. Tem um pessoal aí na internet que fala assim: ah, não tem pastor no Novo Testamento, né? Bom, então tem que tirar esse texto da Bíblia, né? Porque Jesus falou para Pedro, falou: apacenta as minhas ovelhas. Quem que apacenta ovelha? Pastor, né? Pastor. O interessante para Pedro é o seguinte: Pedro, ele experimentou uma restauração completa, meus irmãos. Sabe por quê? Porque ele tinha falhado na fé dele. Ele negou Jesus. Por que ele negou Jesus? Porque ele ficou com medo de perder a vida. Por isso que ele negou. Mas Jesus se preocupava com ele, continuava se preocupando com ele e com o futuro dele. Então Jesus não deu uma nova chance. Jesus deu uma nova oportunidade. Tempestade, irmãos, são oportunidades que Deus coloca na nossa vida, para a gente crescer. Jesus disse também: vinde a mim. Quem? Todos. Todos que estão cansados. Cansados do quê? Cansados de viver com medo. Medo da tempestade. Medo dos problemas da vida. Ele disse: está cansado? Vem, que eu vou te aliviar. Eu vou te dar alívio. Eu vou fazer a tempestade acalmar na sua vida. Qual que é a tempestade da sua vida? Aí você fala para Jesus e fala: eu vou acalmar ela. Eu vou mandar ela calar. Foi isso que ele fez. Eu encerro aqui, irmão, dizendo algumas coisas importantes. O medo das tempestades nos ensina o seguinte: passar pela crise de medo na tempestade é inevitável. Não tem como você evitar a tempestade. Por quê? Porque a tempestade vem, você querendo ou não. Quem se lembra que quando o real, a moeda real, era o mesmo valor do dólar? Quantos dos irmãos lembram? Era muito bom, viu? Sabe por quê? Porque o seu dinheiro tinha mais valor. Era muito bom. Mas o real mudou. Não mudou?
desvalorizou. Deus mudou? Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Passar pela tempestade, ou seja, sofrer desvalorização, enfrentar problemas, isso não tem como a gente evitar. Mas, se Jesus está no nosso barco, Ele garante que se eu clamar a Ele vai se levantar com poder na minha vida. E quando Jesus faz cessar o vento e o mar, o vento e o mar se acalmam, é como uma criança. Sabe quando uma criança tá toda agitada? Eu falo uma criança já maiorzinha. E aí o pai, que tem a voz mais de autoridade em casa, o pai dá um berro com o menino quietinho. Foi isso que Jesus fez com a tempestade. Foi como um pai mandando uma criança ficar quieta. Mateus, falando desse texto aqui, o Mateus diz assim que os discípulos ficaram maravilhados. O Marcos diz que eles temeram. Jesus, irmãos, ele é o mestre perfeito. Por quê? Porque ele trabalha aonde você tem fraqueza. Sabe o lugar que você tem a fraqueza? Você sabe onde é a sua fraqueza, não sabe? Jesus trabalha certinho lá onde você tem a fraqueza. Ele não vai trabalhar na sua vida onde você é forte. Ele vai trabalhar na sua vida onde você é fraco. Para te fortalecer. Porque ele é o mestre perfeito. Antes eles tinham medo da natureza. Agora, depois da tempestade, eles temem o Criador da natureza. Antes eles tinham medo do vento. Agora eles não têm medo. Eles têm temor e admiração diante do Senhor dos ventos. Depois da gente passar pela escola do medo e da tempestade, a gente vai descobrir que Jesus não é só um mestre. A gente vai descobrir, depois da tempestade, que Jesus é o Deus Todo-Poderoso na nossa vida. De quem você tem medo? Do que você tem medo? Das circunstâncias, da tempestade ou do Senhor que manda em tudo? O fato de Jesus dormir no barco, irmãos, não quer dizer que ele perdeu o controle. Enquanto ele dorme, você não precisa pensar assim, não deve pensar, Jesus está dormindo, eu posso passar mal. Não. Mesmo dormindo, ele cuida de você. Você não vai passar mal. Ele vai cuidar de você. Mas você precisa ter certeza, isso que é importante aqui nessa noite, você precisa ter certeza que ele está no barco com você. Com ele no barco, você vai chegar no lugar seguro, onde você precisa chegar, do outro lado. Você sabia que outros barcos foram abençoados, né? O texto diz que tinha outros barcos acompanhando os discípulos. Eles foram abençoados também. O que isso quer dizer? Quando Jesus está na sua vida, não é só você que vai ser abençoado. Você, a sua casa, seus filhos, as pessoas em volta de você, seus amigos. Muita gente vai ser abençoada porque Jesus está na sua vida. Então, meus irmãos, eu encerro dizendo o seguinte: obedecer Jesus, entrar no barco e clamar por Jesus é com você. Fazer milagres é com Ele. Amém? Não tenha medo, tenha fé.